Para falar do primeiro tema, eu convido Vinícius Botelho, que está aqui, secretário nacional do Ministério do Desenvolvimento Social e do Ministério da Cidadania. É economista, doutorando em economia do INSPER e mestre em economia pela PUC-Rio. Eu vou fazer uma abertura para falar um pouco do cenário da inclusão social e a gente vai começar com as perguntas para o Vinícius Botelho. Então, Vinícius, a gente acredita que em uma sociedade realmente livre, as pessoas são capazes de construir os seus próprios caminhos, sem depender da assistência estatal. Mas sabemos que o Brasil ainda está distante dessa realidade. O problema piorou em decorrência da pandemia. Muitos brasileiros perderam a sua renda e estão sufocados por altos impostos. Temos 28 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza hoje, no Brasil. Uma população equivalente à Venezuela, né? Então, assim, esse foi um dado que me chocou muito, que a gente tem uma Venezuela inteira de pessoas abaixo da linha da pobreza no Brasil hoje. O que é um verdadeiro drama social. Para falar desse assunto, eu queria, considerando esse cenário e sabendo que a gente tem recurso, como 27% do PIB brasileiro é dedicado a gastos sociais de maneira geral, o que significam 2 trilhões ao ano, eu queria saber, a gente sabe que tem recurso, né? Mas é difícil entender como esses recursos são gastos e por que é tão difícil atingir quem realmente precisa. Então, considerando os programas atuais como Bolsa Família e Auxílio Brasil, qual é a nossa situação de programa social hoje e quais são os principais desafios que a gente precisa enfrentar? Bom, primeiro, obrigado, Débora, pelo convite. A gente tem, de fato, uma situação social no Brasil bastante delicada, já desde antes da pandemia. A gente está vivendo um momento de elevação de pobreza, e a gente tem programas sociais que, apesar de quando a gente olha a figura geral, como você colocou, a gente tem um recurso elevado sendo usado para gastos sociais, que é algo que envolve a despesa com aposentadorias, pensões, seguros. É o panorama bem geral de benefícios. Mas a gente tem alguns programas que têm uma capacidade muito boa de chegar na população que realmente precisa, como era o caso, por exemplo, do programa Bolsa Família, como é o caso do Cadastro Único de Programas Sociais. Para quem não conhece os detalhes dessa operação, como é que funciona basicamente um programa de transferência de renda? Você tem um posto de cadastramento onde as famílias que acreditam que podem estar em situação de vulnerabilidade, que atendem os critérios de inscrição nesse cadastro, se dirigem, prestam suas informações e, a partir disso, é avaliada a elegibilidade dessas famílias a um conjunto de programas sociais no nível federal, estadual e municipal. São mais de 20 programas sociais no nível federal. A maior parte dos programas sociais é pequena, mas você tem alguns bem grandes, como era o caso do Bolsa Família, como é o caso do BPC, o benefício de prestação continuada para idosos ou pessoas com deficiência, e você tem a tarifa social de energia elétrica, né, que é um desconto na conta de luz das famílias de baixa renda. São os 3 maiores benefícios do Cadastro Único. E a família, enfim, presta essa informação e, a partir disso, tipicamente essa informação é prestada no CRAS, que é um Centro de Referência da Assistência Social, é um prédio público da assistência social onde as famílias de baixa renda podem ir e ter uma série de atendimentos, entre eles a inscrição no cadastro. E, a partir disso, é avaliada a elegibilidade, são emitidos os cartões de pagamento do benefício, enfim. Esse sistema ele é único na comparação internacional. São poucos os países que tiveram a ousadia de criar um sistema autodeclaratório. Então, a família chega, ela dá a informação de renda, ela informa escolaridade, informa uma série de coisas, mas a informação de renda é checada depois com registros administrativos. Mas a gente sabe que num país com a informalidade no Brasil, para a maior parte das famílias, esse dado ele não vai ter a renda da família não tem uma contrapartida na carteira de trabalho, não tem uma contrapartida formal que possa ser checada. Então, basicamente, você permite que as famílias que têm rendimentos informais e que têm rendimentos baixos se cadastrem no Cadastro Único. E o sistema, quando a gente compara países que têm mecanismos mais complexos de concessão de benefício, ele funcionou. Então, a gente tem menos erro de inclusão, que é quando você tem pessoas que não são elegíveis recebendo benefício, e a gente tem um erro de exclusão menor, ou seja, a gente é capaz de chegar nas famílias mais pobres. Isso olhando as comparações internacionais do Banco Mundial. Quem tem interesse no tema, tem um relatório, Safety Nets, do Banco Mundial, eles publicam a cada 2, 3 anos, que aborda essa comparação internacional. Então, a gente tem alguns programas que têm capacidade de chegar na população mais pobre, mas tem outros que definitivamente nunca chegam lá. Né? Então, a gente, por exemplo, no programa de responsabilidade social, a gente destacou o abono salarial, salário família, que são benefícios que têm regras de concessão e pagamento
que fizeram sentido um dia, hoje definitivamente não fazem sentido, que é o pagamento é considerar que tem baixa renda quem é empregado formal de baixo salário. Né? Empregado formal no Brasil, ele já tem uma condição de proteção e de rendimento que é melhor do que o de uma parcela grande da população que vive em informalidade e vive com rendimentos menores do que esse. Não tem a proteção dos direitos trabalhistas. Então, a gente tem um público mais vulnerável que não tinha como ser atendido quando esses benefícios foram criados. Quando foi criado o abono, por que ele foi criado para trabalhador formal de baixos salários? Porque não se tinha como pagar benefício para o informal. Então, o salário família, por exemplo, ele é pago pela empresa. Né? Então, a empresa paga o salário família e desconta o valor no INSS. Por que criar uma rede de operação na empresa? Porque você não tem uma operação estatal. O abono foi criado, o salário família, o abono, eles datam lá da década de 70. Mas com o cadastro único de programas sociais, aí a gente está falando 2001, você já tem informações familiares, então eu posso levar em consideração a família de 5 pessoas, a de 3, a de 2, e posso diferenciar esse pagamento. E você consegue chegar nas famílias informais. Então, o que falta para melhorar? Falta melhorar os critérios, unificar. Falta a gente aproveitar a boa experiência que a gente tem. O André Portela falou do Ceará, por exemplo, no painel anterior. O cadastro único é o Ceará. O que é o Ceará na educação é o cadastro único para o resto das políticas sociais. Falta a gente pegar a experiência, aprender e replicar. Então, para os demais programas, né? E isso vale tanto para cadastramento como para regra, né? Porque então, você comentou bem, né, sobre a lei de responsabilidade social. A gente sabe que transferência direta não é panaceia e que a gente precisa dar autonomia para o beneficiário para que ele deixe de depender do benefício em algum momento, ou, enfim, assim que possível. Então, a gente sabe que essa visão foi que inspirou, né, a lei de responsabilidade social, e eu queria saber quais pontos, que você já mencionou alguns deles por alto, mas, concretamente, em que medida essas políticas propostas pela lei de responsabilidade social vai ajudar as pessoas? Como é que funciona na prática? Então, a gente propôs, né, que acabou se concretizando num projeto de lei que está em tramitação do senador Tasso. A gente propôs uma ação na linha da transferência de renda, então, basicamente, aumentando valores e ajustando algumas regras do que à época era o programa Bolsa Família, tentando fazer com que o maior número possível de programas tivesse critérios familiares na composição de renda. Esses números de pobreza que você mencionou, eles são calculados a partir do valor da renda per capita das famílias, porque a gente leva em consideração tamanho de família para definir pobreza. Se a gente leva em consideração tamanho de família para definir pobreza e não leva em consideração tamanho de família na hora de pagar o benefício no programa, a gente está pedindo para dar errado. Né? Então, a ideia era justamente fazer essa conexão. A gente propôs uma poupança para trabalhadores informais de baixo rendimento. Por quê? O programa social, pegar 17 milhões de famílias, tem uma heterogeneidade gigantesca no público. Né? Então, a gente tem, por um lado, se pensar pobreza urbana versus pobreza rural, que é a pobreza de um agricultor familiar versus uma pobreza de informalidade numa grande capital, já é muito diferente. Você tem heterogeneidade em nível de escolaridade, você tem muita diferença entre as famílias beneficiárias. E tem, inclusive, um conjunto de famílias que provavelmente vai ter muita dificuldade de se emancipar e que precisa ter condição de ter um benefício de transferência de renda permanente. Agora, você tem trabalhadores que têm capacidade de geração de rendimento, mas que precisam de algum tipo de seguro. Aí o que a gente fez? A gente basicamente copiou o sistema de proteção para o trabalhador formal, de INSS, numa fórmula para o trabalhador informal usando o cadastro único. Né? Então, é uma poupança para o trabalhador que, com base na renda que ele declara para o cadastro único e que reduz o valor do benefício de transferência de renda dele, ele tem uma contrapartida. A contrapartida é ter um valor de poupança depositado que, numa eventualidade, morte de um ente da família, pandemia, ou queda de renda, pandemia, ele pode sacar esse valor e aí ele tem uma proteção momentânea ali da queda de renda. A gente desenhou uma ação voltada para jovens em idade de conclusão do ensino médio, que era a ideia de fazer uma poupança, porque esses jovens vão recebendo um valor enquanto estão na escola, e é um valor que pode ser sacado quando eles concluem o ensino médio, né, que é a ideia de tentar usar isso como um incentivo para a conclusão do ensino médio. Evidentemente, a gente não está dizendo que o único problema associado à evasão do ensino médio é incentivo para o jovem, mas esse é
um ponto que a gente quis trazer na proposta para ajudar nessa agenda no Brasil, que é uma agenda bastante sensível. E a gente tinha uma série de outras ações para tentar promover a inclusão produtiva e desenvolvimento humano, né, que é programa de visitação domiciliar para primeira infância, fortalecendo programas como, por exemplo, Criança Feliz, unificação de cadastros e, inclusive, a identificação e criação de programas específicos para jovens beneficiários de programas de transferência de renda que tenham tido desempenho excepcional em provas padronizadas nacionais. Então, por exemplo, o Ministério identificou em 2017 mais ou menos 1.000 jovens beneficiários do Bolsa Família que tinham sido medalhistas na Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas. São jovens, enfim, quem não conhece a Olimpíada tem etapas com demonstração de teorema, enfim, é uma Olimpíada bastante, quase universal para os jovens, né? Quase todos os jovens do Brasil de escola pública fazem a Olimpíada em alguma medida. E a gente conseguiu identificar esse conjunto. Se você tem esse conjunto, certamente, né, você tem diferentes níveis de habilidade ali que muitas vezes acabam perdidos na pobreza. Então, você precisa criar uma estratégia para selecionar esses jovens e encaminhar. Então, programas de mentoria, como a própria OBMEP tem, e a gente propôs uma ação para fortalecer isso. A OBMEP, para os jovens vencedores, tem um programa de mentoria e bolsas de estudos para poder estimular o ensino dos jovens que já estão à frente. Você pode fazer isso em várias camadas, né? A OBMEP é a ponta do iceberg. E a ideia seria estender isso. Então, a gente propôs toda uma série de ações, editais, enfim, que pudessem ser feitos pelo setor público para fortalecer essa agenda. Além disso, assim, eu queria adicionar com outra pergunta, que como você, assim, que tem experiência nessa área, acha que a gente pode caminhar para cada vez mais tratar política social como uma forma, vamos dizer, de ajudar as pessoas que realmente precisam e não só nessa linha meio populista de a gente está dando pão, mas tem que ensinar a pescar, porque tem muita gente que ainda tem esse olhar para a política social, muito por causa da maneira como a gente discutiu política pública no Brasil durante muito tempo. Então, eu queria, assim, sua visão, como é que a gente pode começar a ter esse debate de maneira mais séria e, sabe, incluir cada vez mais as pessoas que não precisam desse benefício, mas que vão se beneficiar quando os beneficiados, as pessoas que precisam, começarem a ter inclusão, começarem a se desenvolver na sociedade. A gente precisa de direção, né? Então, o que a gente quer com a transferência de renda? Quais são os nossos objetivos com a política? Hoje, o Brasil tem uma parcela significativa da população em situação de insegurança alimentar grave ou moderada, né? O que informalmente a gente chama de fome. Então, assim, o que a gente quer com a política pública? A gente quer acabar com a fome no Brasil? Quanto dinheiro eu preciso para acabar com a fome no Brasil? O debate da política pública feito nesses termos, ele tem, de uma forma mais concreta, os insumos, os objetivos e, aí, consequentemente, uma mensuração de resultados, atendeu ou não atendeu. Os valores que a gente tem de transferência de renda hoje ainda são insuficientes para acabar com a fome no Brasil. Agora, esse é um debate que precisa ser feito de, bom, quanto precisa, quanto falta, da onde se tem para tirar, e como é que você pode avançar nessa direção. Isso é um lado, né, que vamos parar de discutir, vamos parar de leiloar valor e passar a ter metas que têm relação com a vida das pessoas e aquilo que elas estão sentindo. Outro aspecto vamos aproveitar a experiência que a gente já tem, por exemplo, pagando benefícios por família, e melhorar o desenho, tem oportunidades de melhora no desenho dos programas sociais da forma como eles estão hoje. Né? Por exemplo, pagar benefício mínimo por família, independentemente de se tem 3 membros na família ou 1 membro na família, tem uma capacidade menor de reduzir uma pobreza per capita do que algo que considere o tamanho da família no desenho. Então, esse é um aspecto. E, claro, acho que essa é uma agenda. A política social no Brasil ela tem um histórico grande de transparência e avaliação, mas essas coisas nunca são demais. Então, assim, manter uma tradição de uma política transparente, disponibilização de dados e fomento de pesquisa, tem uma série de questões nessa agenda cujas respostas a gente ainda não tem de forma muito clara, é super importante. Agora, se você me disser, não, nesse momento, o que precisa? Precisa de uma prioridade, a gente precisa definir uma prioridade política e a fome está aumentando, então acho que insegurança alimentar moderada, inclusive, apesar de ser o termo mais técnico, ele comunica muito menos.
Então, acho que a gente precisa ter esse norte. Se dissesse, qual teria que ser o norte da política de transferência de renda hoje? Se você me perguntasse isso, eu te diria, acabar com a fome. Perfeito. Eu vou fazer mais uma pergunta, apesar desse final ter sido incrível. Alguém mandou, anônimo, falando sobre o CRAS, né? Que às vezes o CRAS não tem condições de fazer a função para a qual foi designado, né? E que às vezes está com pouca gente, às vezes não consegue chegar às famílias que precisam. Enfim, como corrigir? Quais seriam, vamos dizer, os primeiros passos na direção do fortalecimento desse sistema que a gente já tem? Então, aí o Brasil tem alguns problemas de gestão históricos, né? Inclusive, na área social, tem um exemplo ótimo. O país tem o Serpro e a Dataprev, duas empresas estatais federais de tecnologia, e quem cuida dos sistemas do Cadastro Único é a Caixa Econômica Federal, que é um banco. Mas, parênteses à parte. Na assistência social, a gente também... A assistência social ela é uma política que ganhou muita força no Brasil a partir da Lei Orgânica da Assistência Social. Ela, evidentemente, tem uma história muito mais longa do que essa, mas a Lei Orgânica foi um grande marco para o fortalecimento da política no Brasil. Todo o atendimento de proteção de pessoas que tiveram seus direitos violados ou para que esses direitos não sejam violados acontece na estrutura CRAS, CREAS, população em situação de rua. Hoje a gente está numa situação de aumento da população em situação de rua. É a assistência social que precisa ir para a rua buscar essas pessoas para inserir no cadastro único. E, para isso, você precisa, de um lado, o financiamento adequado, de outro lado, mensurar qual o financiamento necessário para o tamanho do desafio. Por ser uma área mais nova, é uma área onde instrumentos de mensuração de resultados ainda estão mais incipientes. Então, o que a gente precisa hoje por um lado, analisar melhor a estrutura de financiamento e entender qual a necessidade de financiamento do Brasil para que a gente consiga ter população adequadamente cadastrada, o serviço da assistência social funcionando de maneira contínua, num padrão de qualidade que seja aceitável, definir métricas para isso, e, a partir disso, fazer a alocação de recursos correspondente, e aí a gente tem uma assistência social que efetivamente consiga desempenhar todas as funções que estão colocadas lá. Porque tudo sobra no CRAS. Onde todas as políticas falham, a população ela cai no CRAS. E o CRAS, a gente discute muito 300 bilhões para auxílio emergencial, discute-se muito dinheiro do Auxílio Brasil, mas o cadastro único, buscar essas famílias, é o tema central para gerar o resultado. Gerar o cartão, fazer o pagamento, é muito complexo, mas é trivial perto do desafio de localizar, identificar, saber que aquela é realmente a família, que o endereço que está informado está certo, o cartão precisa chegar na mão da pessoa certa. A informação é crucial, essa informação precisa ser mais usada. A gente precisa ter indicadores melhores para a assistência social, para que eu possa te dizer, olha, o atendimento, para a gente acabar com a fome no Brasil, precisa ter um cadastro de tantas milhões de pessoas. Esse cadastro vai precisar ser atualizado com uma determinada frequência X, e, a partir dessa atualização de frequência, eu preciso ter a capacidade de fazer tantos atendimentos em cada localidade. E o recurso para o atendimento é tal. Então, é essa conexão que hoje está um pouco perdida. No projeto de lei de responsabilidade social, a gente propôs a diversificação de canais do segundo atendimento, o primeiro atendimento na assistência social, o segundo, se quiser fazer uma atualização cadastral, pode fazer online. Enfim, a gente flexibilizou algumas coisas para reduzir a pressão do CRAS e poder aliviar e poder fazer com que essa redução de pressão do CRAS se traduza em os serviços prestados em outras áreas. Porque você tem uma pressão enorme de atualização cadastral do cadastro único, que muitas vezes não tem mudança de valor de benefício para a família, e são procedimentos de natureza mais operacional. Mas, enfim, resposta talvez um pouco longa demais para o tema, agora acho que esses são os pontos principais. Então, basicamente, está faltando uma prioridade e gestão. Basicamente, organizar as prioridades e organizar os recursos que a gente já tem para a gente conseguir atingir melhor os nossos objetivos, é isso?